Então, nosso texto base de hoje, irmãos, é o Mateus capítulo 5, dos versos 21 ao verso 26. Podemos iniciar então? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te e então, voltando, traze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não te pagues o último centavo. Podem sentar, por favor. E outra coisa, um pouquinho fora do comum, dá para jogar lá e aumentar? Tirando o texto base. Isso, mais para lá. Como assim? Ok, tá. É que não aparece o título todo, né? Ali no... Tem que mudar de tela. Isso, pronto. Irmãos, então o nosso tema de hoje é o 6º mandamento: não matarás, e isso está lá em Êxodo 20, capítulo 6, Êxodo 20, verso 13, e o título da nossa mensagem é o não matarás e o assassinato na perspectiva de Jesus e os desafios da reconciliação cristã. E aí eu achei, até para que nós possamos ter uma boa compreensão do que poderá ser dito aqui, eu fiz um pequeno glossário, tá? Exemplo, então nós temos lá Sinédrio, pode ser que seja pronunciada essa palavra aqui hoje, Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era uma assembleia ou uma associação judia formada pela classe dominante da Israel antiga, com função legislativa, judicial, política, religiosa e educacional. Em resumo, uma sede dos 3 poderes da República, assim como tem lá em Brasília o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então esses caras, esse grupo, esses homens, inclusive composto por entre 20 e 23 juízes, formavam o Sinédrio. O Sinédrio, enfim, nada mais era do que aquelas pessoas, aquele grupo de homens, aquele grupo de judeus responsáveis pela administração e pela boa gestão de Jerusalém. Cadê o... aqui, ok, desculpa. Vai não? Opa, vamos voltar. Decálogo. São os 10 mandamentos da lei de Deus dados a Moisés no Monte Sinai. O que mais? Opa, na frente. Inferno de fogo. Referência do hebraico para um vale fora dos muros de Jerusalém, onde o fogo ardia diuturnamente pela queima do lixo e de corpos de ladrões e malfeitores. Resumindo, um lixão. Tá bem? Presta atenção. Justiça menor, vinda do templo e dos juízes. Aqueles caras do Sinédrio, sabe? Vinda do templo, vinda dos juízes, oriunda dos escribas, dos fariseus, portanto, lei humana. Lei maior, a lei espiritual, vinda do nosso coração, de dentro para fora, em benefício e amor do próximo. Para que a gente possa tentar ter uma boa compreensão do que talvez pode ser pronunciado aqui. Irmãos,
Hoje nós continuamos a nossa série de exposições nesse texto, no Sermão do Monte, e a partir do ponto em que encerramos no domingo passado. Quero fazer então uma pequena retrospectiva, né? Então nós vimos nos domingos passados exposições do Sermão do Monte, e diante de diversas lutas e tensões que cada discípulo poderia passar na vida, Jesus comissiona para eles para que sejamos o sal da terra, a luz do mundo. Jesus comissiona para eles para que, olha, ultra felizes ou bem-aventurados serão os mansos e os humildes de espírito. Olha, ultra felizes e bem-aventurados serão aqueles que choram. Ultra felizes ou bem-aventurados serão aqueles que têm fome de justiça. Nós vimos aqui já há algumas semanas. Bem-aventurados ou ultra felizes os misericordiosos, e assim por diante. E no domingo passado, com o pastor Messias, Mateus 5 até o verso 20, falou-se a respeito da lei e como Jesus veio cumpri-la, né? E ele diz então aos seus ouvintes que não veio abolir a lei e nem o Velho Testamento, ele veio cumpri-la. Essa é a mensagem que nós ouvimos no domingo passado, ressaltando que a nossa lei, que é a lei maior, deve ser maior que a lei daqueles que estão lá no Sinédrio, daqueles que estão lá reunidos no templo, que são os fariseus e os mestres daquele tempo. Então nós estamos falando aqui hoje, a partir desse versículo 21, de algo bem interessante, e Jesus começa aqui nesse verso 21 a lidar com a lei de Moisés de uma forma bem específica. Então Jesus ele procura traçar um paralelo daquilo que ele está discorrendo para os discípulos, puxando gancho lá na lei de Moisés. De uma lei engessada, de uma lei pronta, e que o religioso, ou que o fariseu, ou que o dito mestre poderia dizer: eu aplico a lei, eu cumpro aquela lei, eu não mato. Ora, se eu não mato, eu estou cumprindo a lei. A pergunta é: será? Então Jesus, o objetivo dele, a partir do verso 21, é tratar da lei de uma forma mais específica, de uma forma mais espiritual. Então nós vimos que no verso 20, Jesus deixa bem claro que se a nossa justiça, aquela justiça maior, que vem do coração, não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. Então, é como se Jesus estivesse dando um exemplo, dialogando com os discípulos, um exemplo a partir da própria lei, de que a nossa justiça deve ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, ou seja, é algo que vem do interior, é algo que deve vir do coração e não do exterior. Isso mostra que, então Jesus ele vai trazendo elementos que fazem parte da lei de Moisés, especificamente dos 10 mandamentos, e Jesus então ele vai intensificando o sentido da lei, né? Então Jesus mostra que não faz sentido ficar detido simplesmente naquilo que é o mandamento, né? Aquilo que está escrito no decálogo: não matarás. Aquele matarás é o matarás físico, é quando você atenta contra a vida de alguém. Mas Jesus quer algo a mais, ele quer explicar algo a mais, puxando um gancho da lei de Moisés. Jesus ele quer trazer o espírito da lei. Qual é o espírito daquele mandamento? Qual é a intenção da lei? Então ele não vai enxergar a lei
simplesmente como um código pronto, engessado. Ele, de uma forma geral, ele quer trazer um melhor entendimento para os seus ouvintes, para os seus discípulos, no sentido de informá-los de como obedecer a Deus através da lei, como ter bons relacionamentos através da lei, como edificar, como amar, como servir o próximo, puxando como paralelo a própria lei de Moisés. Então Jesus, ele começa dizendo, como acabamos de ler: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, aos antepassados. 2 pontos. Não mate. Não mate. Aqui Jesus, ele está se referindo de forma direta a Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. Ponto. E o que é esse não matarás? Que tipo de matar Jesus está se referindo? Jesus está se referindo ao assassinato, que é aquilo que o próprio Decálogo proíbe. Não matarás. Então, os 10 mandamentos, a lei condena o assassinato de uma forma clara e direta, ou seja, aquele ato deliberado e intencional de se tirar a vida de alguém. Aquele ato deliberado e intencional de se tirar a vida de alguém. Mas será que é somente o não matar que eu estarei cumprindo o mandamento? Somente não matar eu estarei cumprindo o mandamento? Aqueles do templo, eles diriam isso: eu não matei, eu estou cumprindo a lei. Mas o capítulo 21, 22 diz: quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, e aqui Jesus, ele coloca um pronome pessoal na primeira pessoa do singular e diz: eu, porém, digo a vocês que todo aquele que se irar, presta atenção, eu, porém, digo a vocês que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebe a similaridade das duas colocações? Quem matar estará sujeito a julgamento. E quem se irar também. Verso 22 e 23. 21 e 22, aliás. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, duas ações diferentes com previsão de mesmo tratamento. Matar fisicamente ou irar-se contra o seu irmão, estarás sujeito a julgamento. Então Jesus diz: eu, porém, digo a vocês que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E se você parar para pensar bem, qual o motivo que leva alguém ao assassinato? Vamos pensar naquela tragédia que aconteceu na vida de Adão, quando Caim matou Abel. Por que Caim tirou a vida de Abel? Vamos abrir lá nossa Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4, a partir do verso 3, que diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta,
ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que ele descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Por que Caim matou Abel? Inveja? Sim. Pecado? Menosprezo? No momento da sua oferta? Sim. Pecado. Uma sequência de sentimentos negativos. Vários outros é possível se extrair do texto, que resultou em ira. E a ira resultou no assassinato. Então Caim matou Abel por ira. A maioria dos casos, portanto, ocorre de uma ira desenfreada contra o seu irmão. Uma ira desenfreada pode te levar ao assassinato espiritual. A prática do assassinato espiritual. Como você tem ou como nós temos nos relacionado com os nossos irmãos? Como nós temos nos relacionados com os nossos parentes, nossos amigos, nossos pais, filhos, com aquele chefe cruel, com aquele colega de trabalho fofoqueiro? Como temos nos relacionado com as pessoas? Você tem se irado contra as pessoas? Você tem se irado contra o seu irmão? Quando essa ira eventualmente ultrapassa certos limites, e você tem vontade aquela vontade de ir no pescoço do irmão, ou no pescoço daquela pessoa que você, né? Então, quando essa ira ultrapassa certos limites e você tem vontade de matar, é exatamente essa vontade, essa ira desenfreada que te faz dizer coisas, que te faz externar coisas capazes de matar o seu irmão desenfreadamente, espiritualmente. É isso que o texto está tratando. Então Jesus, ele não condena apenas o ato do assassinato, mas Jesus condena a causa do assassinato, qual seja a ira desenfreada. E essa ira desenfreada está sujeita a julgamento. Jesus amplia ainda no verso 22. Insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento no tribunal. Aquele tribunal formado dentro do templo, no Sinédrio. Porque dentro da composição do Sinédrio, nós tínhamos lá em torno de 20 juízes. Então Jesus ele está olhando para o templo, ele está conversando com seus discípulos, olhando para o templo e puxando o gancho na lei mosaica. Você estará sujeito lá, ao julgamento deles lá. Tá? Só que a ira também pode te levar a julgamento lá. Tá? Jesus continua no verso 23. E quem chamar de tolo estará sujeito ao fogo de inferno. E aí também acredito que Jesus está vendo aquele lixão queimando diuturnamente e refere aquilo, né? Aquele material todo queimando o dia inteiro. Ele refere aquele fogo de inferno, fogo de inferno, né? Estará sujeito ao fogo de inferno. Então, quem chamar o seu irmão de tolo, quem chamar o seu irmão de
né? Tolo, burro, né? Pessoa com pouco conhecimento, com pouca percepção das coisas, abobalhado, né? Entre outras definições que podemos dar para tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, ou fogo de inferno. Quer dizer que a maneira como você trata o seu irmão, a maneira de como você trata o seu irmão, se é pautado na raiva, pautada no insulto, né? Se você de alguma forma diminui a pessoa, se você de alguma forma tira a dignidade daquela pessoa, do seu irmão, daquela pessoa com a qual você convive, você está cometendo o assassinato espiritual que o texto prevê. Como é que temos agido com as pessoas? Como é que você tem agido com as pessoas? Não há nenhuma razão, nenhuma justificativa no mundo para que nós cometamos esse tipo de ato. Qual é a sua percepção em relação ao outro? A sua percepção com relação ao outro é de menosprezo? É de inferioridade? Você olha para as pessoas com inferioridade? Você se mantém altivo, achando que as pessoas são menores que você? Você tem a tendência de tolerar a dignidade das pessoas? Com palavras ofensivas, com palavras que machucam? Todos esses aspectos, todas essas práticas e colocações são tratadas, portanto, como assassinato. Porque todos esses fatores levam a julgamento e a condenação ao inferno de fogo. O inferno de fogo, Jesus fala no inferno de fogo, ele está se referindo a uma punição reservada a todo aquele que não faz parte do âmbito do reino. Reino esse que Jesus veio proclamar. Vou repetir. Quando Jesus fala no inferno de fogo, ele está se referindo à punição reservada a todo aquele que não faz parte do âmbito desse reino de Deus. Reino que ele próprio veio proclamar. E como foi dito, acredito que Jesus tenha feito esse comparativo, olhando para aquele lixão em Jerusalém, fora dos muros, e tem uma expressão em hebraico para isso, eu não consegui descobrir, que eu acredito que Jesus, então, ele olhando para aquele lixão queimando diariamente, ele trouxe esse cenário para poder discursar para os seus discípulos. E talvez ele tenha dito, esse é o lugar destinado àquele que não olha ao seu semelhante com dignidade, com a devida dignidade que cada um merece. Sabe por quê? Porque todos nós somos seres humanos e todo ser humano é digno de honra e respeito. Jesus continua lá no verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te e então, voltando, traze a tua oferta. Se teu irmão tem algo contra ti, reconcilia-te com ele. Ah, mas eu não tenho culpa, não foi eu. Não importa. Eu não sou o culpado foi ele. Não importa. Você sabe por quê? Porque quem se lembrou que um irmão tem algo contra você foi você mesmo. Olha o que o texto diz. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vai e reconcilia-te com ele. Então não está se avaliando aqui quem é o culpado. O que está dizendo é que vá, independente de culpa, vá e reconcilie-te com teu irmão.
Jesus amplia o seu diálogo, o seu discurso, dizendo: toma o primeiro passo. Nós devemos tomar o primeiro passo. Deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te e então, voltando, traze a tua oferta. Irmãos, esse negócio de relacionamento humano é bastante sério e bastante importante. Por quê? Porque a forma como nos relacionamos com as pessoas vai ditar muito o nosso relacionamento com Deus. Os meus relacionamentos podem melhorar ou piorar o meu relacionamento com Deus. Agora imaginem vocês, se eu tenho problema de relacionamento com quem eu vejo, imagina o meu relacionamento com Deus que eu não sou capaz de ver. Se o meu relacionamento está difícil com quem eu vejo, imagina o meu relacionamento com um Deus que eu não vejo. Então, o seu relacionamento com as pessoas, ele vai ditar se bom ou ruim será o seu relacionamento com Deus. Verso 25 e 26. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus está falando? Entra em acordo com teu irmão rápido, porque você não sabe o que pode acontecer com você lá no templo. Lá você pode ser preso, lá você pode ser julgado, e de lá você pode não sair enquanto não pagar o último centavo. É igual aqueles pais devedores de pensão alimentícia, né? Pastor, alguns até se ajeitaram na cadeira. A lei brasileira prevê que, se você não pagar alimentos para o seu filho, você será preso entre 30 e 90 dias. E enquanto não pagar o último centavo, não sairá. Muito parecido, né? Ao que diz o texto 26. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagar o último centavo. Onde? De lá. Das garras dos juízes do Sinédrio. Nesses tempos em que vivemos uma sociedade extremamente polarizada, né? Uns são vermelhos, outros são azuis, outros são verdes, dilacerada por ideologias, né? Posições, achismos. Muitas vezes nós queremos colocar a nossa opinião em primeiro lugar e queremos que ela prevaleça. Mas Jesus está nos ensinando que os nossos relacionamentos importam. Quando nós colocamos as outras coisas acima dos nossos relacionamentos, quando nós colocamos o nosso próprio interesse acima dos interesses dos outros, é exatamente nesse sentido que nós cometemos o homicídio previsto nesse texto. O assassinato. Porque você está diminuindo a pessoa. Que na linguagem de Jesus, para esse texto, não é simplesmente o ato de matar e tirar a vida de alguém. Mas se você se irar contra alguém, insultar alguém, se você tem um olhar de inferioridade para outra pessoa, se você permanece altivo, você comete assassinato. Os nossos relacionamentos importam. Os nossos relacionamentos importam. Como estão os nossos relacionamentos diante do relacionamento que você tem com Deus?
Como é que podemos permanecer indiferentes quando temos problemas de relacionamento? Não é possível permanecer indiferente quando temos um problema de relacionamento. Como é possível vir à igreja? Depois, você almoça aquela macarronada de manhã, meio-dia, simplesmente levanta, pega a sua Bíblia e vem para a igreja com um problema de relacionamento. É exatamente esse paralelo que Jesus traça do discurso dele com os discípulos, e eu entendo que quando ele fala para os discípulos, ele fala para o povo, e se ele fala para o povo, ele fala para a igreja. Eu e você. Jesus está falando para nós. Então tem algo de errado, tem algo que não se encaixa. Será que é possível sondar o coração antes de vir para a igreja? Com um problema de relacionamento? A questão que eu coloco é se nós somos povo do reino de Deus, e nós somos, amém? Amém. Nós somos cidadãos do reino, amém? Amém. Ok, muito bem. Pois se nós somos cidadãos do reino, se nós somos povo do reino, nós temos que praticar os valores do reino. E quais são os valores do reino? Vou citar só 2. Santidade e amor. Só 2. Esses são os valores do reino. É por isso que Jesus ele trata de forma tão dura a questão do assassinato. E em contraponto, aqueles líderes que estavam lá no Sinédrio, que diziam: eu não mato, logo eu estou cumprindo a lei. Mas eles são praticantes de uma justiça mínima. É uma justiça exterior. Nada do coração. Nada do espírito. Nada da mente. Por isso a nossa justiça ela tem que ser maior que a justiça dos fariseus e daqueles mestres. Então Jesus ele nos convida para olhar para o coração e ver se realmente os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de agir, o que falo, o que eu externo com as pessoas, as minhas práticas, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos, as imposições que eu quero colocar para as pessoas, se isso causa algum tipo de ferida. Porque se isso causa algum tipo de ferida, é hora de se reconciliar, é hora de pedir perdão. Mas a culpa não é minha, mesmo que a culpa não seja sua. A culpa não é minha, mesmo que a culpa não seja sua. Dê o primeiro passo, mesmo que a culpa não seja sua. Sabe por quê? Quem deu o primeiro passo? Jesus deu o primeiro passo. Jesus tinha alguma culpa? Alguma condenação para ele? Para ele ir para a cruz do Calvário e cumprir a grandiosa obra de propiciação na cruz? Não. Ele não se indagou, tampouco indagou qualquer pessoa do seu tempo de que ele não iria para a cruz porque ele não tinha culpa. Ora, por que iria eu para a cruz pagar pela culpa de muitos? Não. Mas Jesus fez exatamente isso. Ele tomou o primeiro passo para nos salvar da condenação do inferno. E mesmo sendo ele o único na história da humanidade que não tem culpa nenhuma, não tinha culpa nenhuma, ele foi para a cruz do Calvário.
Por isso nós temos que olhar para Jesus e imitarmos a sua atitude de autossacrifício. Ir lá para o irmão pedir perdão, numa tentativa de reconciliação, é um autossacrifício. Sabe por quê? Porque corremos o risco de ter a porta batida na cara. Nós corremos o risco de levar um chute, uma cuspida no rosto, levar gritos. Mas nós temos que ter essa atitude de autossacrifício como Jesus teve. Que nós possamos fazer a nossa parte, amando e levando a mensagem de amor a todos. Nesses tempos em que todos brigam por qualquer coisa, não sejamos nós mais um a brigar a ponto de cortarmos laços familiares, laços de amizade, laços de irmandade, por meras ideias. Por meras ideias. Como se as nossas opiniões ou as nossas ideias tivessem o poder de mudar o rumo da história. E não tem. Se você acha que tem, é bom você rever os seus conceitos. Se você acha que a sua opinião, as suas ideias têm capacidade de mudar os rumos da história, saiba que não tem. Mude os seus conceitos. Que todos nós possamos humildemente carregar a nossa responsabilidade de promovermos a vida e o amor, e que nós não cometamos no nosso cotidiano esse assassinato espiritual que Jesus, de maneira tão vívida, descreve nessa passagem de Mateus 5, 21 a 26. E não apenas o assassinato físico, como Caim fez com Abel, que lhe tirou a vida, mas também não cometamos o assassinato espiritual, que causam feridas espirituais profundas. Como foi dito lá no início das nossas exposições, que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, mansos e humildes, possamos ter sede de justiça, possamos ser misericordiosos. Amém? Amém. Que assim seja.